Nós voltamos a falar agora sobre aqueles movimentos de promotorias em diversos estados do Brasil com relação à participação de militares e policiais em manifestações no 7 de setembro. É o caso do estado do Pará. O Ministério Público Militar do Estado enviou um ofício ao comando da PM e também do Corpo de Bombeiros para que as tropas sejam monitoradas devido a esses atos que estão sendo previstos aí, tanto pró-governo como contra o governo, no dia 7 de setembro. Isso seria para monitorar a adesão de policiais e bombeiros nas manifestações. A gente vai conversar agora com o promotor militar do Pará, Armando Brasil Teixeira, que é quem assina esse ofício. Muito boa tarde, bem-vindo ao Visão CNN, promotor. Boa tarde, Carla. Boa tarde, meu caro Álvaro. Estou à disposição. Boa tarde a todos. Alexandre. Isso, a gente tem o Alexandre Borges participando conosco aqui. Alexandre. Sim. Eu vou começar então, promotor, já perguntando sobre quais os indícios que a promotoria teria de agentes que estariam aderindo a esses movimentos, manifestando ali a intenção de participar. Olha, Carla, assim que a promotoria militar detectou que em todo o Brasil já estavam ocorrendo essas manifestações, ainda que tímidas, e eu já atuei em outras situações, principalmente em motins, e a prevenção é tudo, Carla, é tudo, Alexandre. Então, a promotoria militar imediatamente solicitou ao comando das duas instituições militares estaduais um plano de atuação para impedir que esses movimentos recrudescessem, que eles aumentassem, uma vez que já estavam começando a haver notícias, informações chegando à promotoria militar de que poderiam militares, policiais e bombeiros daqui do estado do Pará participar dessas manifestações. E nós sabemos que o artigo 142, parágrafo 3º, inciso 5º da Constituição Federal, ela proíbe que policiais militares das Forças Armadas, das Forças Auxiliares também, da ativa, participem de movimentos políticos, exerçam a atividade política partidária. Então, justamente para atuar na prevenção e evitar que eles aumentassem, foi que a promotoria militar, por uma medida de prevenção profilática, expediu esses ofícios às duas instituições solicitando esse plano de atuação. Alexandre. Promotor, existe um contra-argumento, inclusive até o próprio presidente da República entrou na discussão, criticando, como se isso fosse um cerceamento da liberdade de expressão, um assunto que nós até já comentamos aqui na CNN, mas gostaria de ouvir do senhor qual é a sua visão em relação a quais são os limites da liberdade de expressão para um policial militar, alguém do Corpo de Bombeiros da ativa. Meu caro Alexandre, vamos partir do pressuposto maior. Todo direito na Constituição Federal tem um limite. Não existe direito absoluto. Imagine que o principal bem jurídico tutelado à vida, ele também sofre flexibilização no momento em que a Constituição Federal permite que nos crimes militares em tempo de guerra se aplique a pena de morte. Então, por exemplo, eu sempre me recorro a esse exemplo, eu não posso chegar num cinema imunido desse meu direito à liberdade de expressão e gritar fogo. Então, eu vou causar um pânico dentro daquele estabelecimento. Então, a liberdade de expressão, assim como todos os direitos, eles têm uma limitação. Os militares, quando entram na instituição, e eu ouvi a Carla falar com muita maestria acerca desse assunto, eles já sabem que eles vão ter limites. Não pode o policial militar ou militar das Forças Armadas se manifestar politicamente, até porque eu parto do seguinte princípio: você tem uma instituição que possui armas, instituições muito bem armadas, as nossas polícias são as mais bem armadas do mundo, eu acredito que seja isso, e permita que exerça a atividade política. Essa mistura, Alexandre, Carla, a arma política não se combina. Tá? Então, onde você tem arma, você não pode ter política, onde você tem política, você não pode ter arma. Isso pode realmente galgar, ocasionar, ocasionar uma situação em que um policial militar, por discordar da postura política de um determinado cidadão, utilizar dessa arma de fogo para praticar algum crime. Então, a função da polícia militar é tutelar a segurança pública, é tutelar o direito do cidadão a ter segurança pública, melhor dizendo. Então, não pode o policial militar ou o militar das Forças Armadas trilhar por uma questão política, seja em favor do governo A, B ou C, seja em favor do presidente, do governador, do prefeito A, B ou C. Ela é uma instituição de Estado e não de governo.
Mesmo que ele esteja de folga e à paisana, que é um argumento que a gente tem ouvido também, né? Olha, assim, Alexandre, a Constituição Federal ela é muito clara no artigo 142, parágrafo 3º, inciso 5º. Os policiais, os militares da ativa. O que significa dizer policial da ativa? É que ele ainda não está aposentado, ainda não está na reserva, ainda não está reformado. Então, mesmo de folga, a ele se aplica a vedação de se manifestar politicamente. E por conta disso é que o comandante-geral da Polícia Militar, em uma atitude lúcida, decretou que todo o efetivo da Polícia Militar, no dia 7 de setembro, esteja de prontidão para justamente evitar que se dê a essa margem de interpretação que de folga ele possa se manifestar politicamente. Não pode, Alexandre. Promotor, nós tivemos um caso extremo aqui em São Paulo, em que um comandante de policiamento do interior foi destituído pelo governador, a quem a gente sabe que as forças policiais de um estado respondem, ou seja, elas estão sob o comando do governador de estado, e foi descoberta uma atividade em redes sociais do comandante de policiamento do interior, em que ele, inclusive, criticava seu próprio comando, que era o governador de São Paulo. E a gente gostaria de saber se o senhor monitora ou se há notícias de infiltração desse tipo de participação política ou manifestações em redes sociais aí na Polícia do Pará. Eu vou pedir ao senhor que aguarde um intervalo, nós voltamos já com a resposta sua a essa pergunta. Até já. Já estamos de volta, foi rapidinho, eu volto a conversar agora com o promotor militar do Pará, Armando Brasil Teixeira. A gente então gostaria de saber se há algum tipo de monitoramento de atividades em redes sociais, atividades que seriam consideradas atividades político-partidárias na Polícia Militar, nos bombeiros militares do estado do Pará, promotor. Como eu disse anteriormente, nós requisitamos, junto às corregedorias da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros, um plano de atuação para monitorar, para impedir que policiais e bombeiros aderissem a essas manifestações de 7 de setembro. E 48 horas depois, tanto a Polícia Militar quanto o Corpo de Bombeiros nos informaram, melhor dizendo, acerca desse plano de atuação, que inclui monitoramento. Até o presente momento, Carla, nós não tivemos nenhum problema, nenhum ato, nenhum policial ou bombeiro que manifestasse expressamente a vontade de participar dos eventos. Até porque isso pode configurar também, além da transgressão da disciplina, é bom que se esclareça, pode se configurar crime de incitação, de desobediência, enfim. Isso poderia, inclusive, ensejar uma prisão preventiva. Então, por conta disso, a Promotoria Militar já está atuando nessa metodologia de prevenção e até o presente momento nós não fomos informados de nenhuma movimentação nesse sentido, cara. Alexandre. Procurador, o senhor atua no estado do Pará, a gente está acompanhando aí as suas medidas. A dúvida é o seguinte, a gente tem ouvido que em alguns outros estados tem iniciativas similares. E o senhor tem informação do que está acontecendo em outros estados? Os promotores militares têm algum tipo de coordenação nacional ou vocês trabalham basicamente isolados? Eu gostaria até de acrescentar a sua pergunta, Alexandre, que também a decisão do STJ, da ministra dizendo que 2 policiais que pediram um salvo-conduto para ir às manifestações e foi negado, ou seja, se o judiciário está também envolvido nesse esforço para evitar esse tipo de participação política por parte das forças de segurança e também dos militares. Vamos lá, Alexandre. Em relação à sua pergunta, não há nenhuma movimentação, não há até o presente momento nenhuma organização entre as promotorias militares. Cada promotoria militar está adotando as providências que entender cabíveis. Agora, o que se observa é que elas estão praticamente seguindo na mesma trilha, no mesmo caminho, em razão da praticamente pacificação da matéria, de que policiais e bombeiros não podem se manifestar politicamente. Em relação ao judiciário, o judiciário ele só pode se manifestar, Carla, quando acionado pelo Ministério Público. Aqui no Pará não foi preciso, até o presente momento, nós acionarmos o Judiciário para adotar nenhuma medida. Então, essas medidas estão sendo feitas, essa comunicação está sendo feita, melhor dizendo, entre a Promotoria Militar e os comandos das 2 instituições. Muito obrigada. Eu agradeço, então, aqui a participação também do Alexandre Borges e a entrevista que foi concedida a nós pelo promotor militar do Pará, Armando Brasil Teixeira. Muito obrigada pela gentileza. Uma ótima tarde.
Muito obrigado, Alexandre. Muito obrigado, Carlos. E muito obrigado a toda a equipe da CNN. Estamos sempre à disposição para qualquer tipo de esclarecimento. Obrigada. Obrigado.